Olá, tudo bem? Meu nome é Vitor, esse é o meu primeiro vídeo e eu tenho intenção de fazer outros. A primeira coisa que eu gostaria de falar é que eu não vou fazer um vídeo falando sobre religião ou sobre igreja, tá? É muito importante isso porque as pessoas podem confundir e não é essa a ideia. O que o vídeo na verdade, é falar sobre o seu relacionamento com Deus. É entre você e Deus. Não estou falando de religião, não estou falando de igreja, tá bom? Eu vou ler um texto da Bíblia, tá? Que eu creio que é a palavra de Deus. E ele pode ser um pouco confuso, um pouco difícil na primeira versão que eu vou ler. Eu vou ler em duas versões. A primeira, ela é mais tradicional, é mais conhecida entre as pessoas. Então por isso que eu vou ler essa versão do jeito que ela está escrita. E depois eu leio uma outra versão que vai ficar mais simples da gente compreender, tá bom? Esse texto fica no livro de Isaías. Isaías era um profeta do Antigo Testamento. Fica mais ou menos no meio da Bíblia, tá bom? No livro de Isaías, capítulo 59, e o versículo é de número 2, tá bom? Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Tá? Ele é um pouco mais difícil de entender, justamente porque ele usa esse vós, vossas, né, iniquidades. Então fica um pouco difícil da gente compreender, principalmente se você não está acostumado a ler a Bíblia nesse formato, tá bom? Eu vou ler numa versão mais simples e mais prática, mais fácil da gente compreender, tá bom? É também a mesma coisa, Isaías 59:2, mas é uma outra versão mais atual, mais jovem, tá? Pois são os pecados de vocês que os separam do seu Deus. São as suas maldades que fazem com que ele se esconda de vocês e não atenda às suas orações. O que o texto está falando? Ele está falando de uma separação que há entre nós e Deus. Como assim? Eu vou falar de uma forma prática para você. Algumas vezes a gente acha que Deus não está olhando para a nossa vida e sequer está escutando a gente. Então, por exemplo, você vai no seu cantinho e fala com Deus, né? Reza, ora, e você tem a sensação de que Ele não está escutando o que você está falando, porque Ele não está respondendo. E pode ser que Ele responda, né? Normalmente Ele responde. A questão é, se você está separado dEle, se existe alguma coisa impedindo que você tem um relacionamento direto com Ele, Ele realmente não vai escutar o que você está falando. E aí, essa sensação que você tem de que Deus não está escutando sua oração, ou sua reza, pode ser verdade, né? Então isso é triste, é trágico, mas há uma solução, tá? Mas primeiro eu vou falar a causa, o porquê dessa separação. Primeira coisa é que nós, quando erramos, quando nós não fazemos aquilo que agrada a Deus, nós estamos pecando. Isso que é o pecado, é fazer algo contra Deus, ou aquilo que não agrada a Ele, que não é da vontade dEle, tá? Então Ele tem a Bíblia, que é a palavra dEle, e Ele ensina algumas coisas, o que nós devemos fazer, o que nós não devemos fazer, mas principalmente no dia a dia, nós temos que ter ciência, de que a gente não vai ofender as outras pessoas, não fazer só aquilo que nos agrada, porque normalmente isso é um pecado. Você pensar só em você quer estar melhor que as outras pessoas. Então toda vez que você erra desse jeito, fazendo alguma coisa que você está pensando em você mesmo, você está colocando um tijolo, Você coloca um tijolinho no chão. Ele é insignificante, No máximo você vai tropeçar nele ali. Mas com o tempo você vai colocando vários tijolos, Você vai vivendo a sua vida
curtindo a vida do jeito que você gosta, né? Fazendo aquilo que você quer. E quando você vê, você não tem só um muro, mas você tem uma muralha. E essa muralha, né, de acordo com o que o texto está falando, ela cria uma separação entre você e Deus. Então, essa muralha que você cria, esse muro enorme que você criou por conta dos seus erros, impedem que você tenha contato com Deus. Ele não vai ouvir as suas orações, você não vai ouvir aquilo que Ele quer para a sua vida, e Ele sabe o que é melhor para nós. Mas se a gente não está escutando Ele, não sabe o que Ele está falando para nós, né? E algo interessante é que Ele fala conosco o tempo todo. E se a gente não está ouvindo, então tem alguma coisa errada, tá? Mas existe uma forma da gente destruir esse muro, né? Essa muralha. E na verdade não somos nós que destruímos, mas Deus. Ele pode destruir esse muro. Como? Você tem que orar a Deus pedindo para Ele perdão por esses pecados cometidos, esses erros que você cometeu. E quando você falar com Deus, né, se colocar diante dele, faça isso só você, entre você e Ele mesmo, né? Procura Deus num lugar mais tranquilo e fala aquilo que você realmente tem feito contra Ele, né? Ele quer saber o que você acha, né, desse seu relacionamento com Ele, o que você tem feito de errado, e peça perdão por esses erros em nome de Jesus. Jesus nada mais é que o Filho de Deus que foi enviado para a terra. Ele se tornou um ser humano e morreu por nós para nos libertar, né? Ele traz a cura, né, desses nossos pecados e desses nossos erros. Então, colocando com base no texto, Jesus tem o poder de destruir esse muro de pecados, né? E Ele pode destruir essa separação que há entre você e Deus. Então faça essa oração para Deus, pedindo em nome de Jesus, tá bom? Peça para Ele perdão pelos seus erros, pelos seus pecados, e eu tenho certeza que você vai passar a escutar a voz de Deus. Ele vai falar com você quando você lê a Bíblia, quando você voltar a falar com Ele, por exemplo, tá bom? Se você ficou com dúvida, se você não está entendendo isso que eu estou falando, não ficou muito claro, por exemplo, pode me procurar, manda um e-mail para mim, né? Posta um comentário no vídeo. Eu quero realmente te ajudar, tá bom? Quero que você possa escutar aquilo que Deus tem falado com você, tá bom? Um abraço a todos e curtam o vídeo, compartilhem, me ajudem aí no Facebook e tal. Eu creio que essa mensagem é muito importante para a sua vida e para a vida de outras pessoas. Então colabore com isso, tá bom? Um abração.